a mediunidade ela é um instrumento. Ela, por si só, ela não denota que você espiritualmente já está evoluído. É tanto que a gente tem inúmeros casos daqueles médios que terminam, às vezes, falindo, né, no seu trabalho, por N fatores. Assim, eu olhando os rostos de vários aqui, a gente vê que tem várias pessoas com muitos anos de casa espírita, né? Então existem inúmeras histórias, inúmeros fatos de irmãos que faziam um trabalho belíssimo e no meio do caminho alguma coisa aconteceu, né? E tem outra situação engraçada, eu não sei se vocês já lidaram com, já vivenciaram isso, né? Que é o seguinte, aquelas pessoas que dizem assim, eu vejo espírito, mas eu não acredito. Ou eu vejo, mas eu não sou espírita. Aí, assim, a mediunidade como um meio de intermediação, de comunicação, está aflorando, mas por si só não venceu algumas coisas que são internas às pessoas. Pois bem, então vamos começar. Eu me baseei em duas obras psicografadas por Chico Xavier, de André Luiz, e uma obra que foi de João Nunes Maia, que é Segurança Mediúnica, do Espírito de Miramês, né? E também no Livro dos Médios, de Allan Kardec. Essa foi a estrutura, vamos dizer assim, o suporte em termos de literatura espírita, de doutrina. Tá certo? Bem, a primeira coisa que André Luiz, no livro dos Domínios da Mediunidade, ele enfoca, é que a mediunidade é um fenômeno da mente. Né? E, assim, eu queria deixar clara a diferença entre cérebro e mente. A gente tem o suporte físico, que é o cérebro, mas a mente é a atribuição do pensar, do refletir, do compreender, que é do espírito, reside lá no espírito. É como o olho. A gente tem o olho, mas o olho não é a visão. Mas o olho é o suporte, né, por meio do qual a visão se manifesta, mas o ver, o entender o que está vendo, é um fenômeno do espírito. Né? É a nossa mente lá que vê uma imagem e diz, isso é um animal, isso é um vegetal, tudinho. Né? Então a mediunidade, ela é um fenômeno que se dá na mente, é uma atribuição natural da mente. E aquilo que a doutrina espírita já nos mostra, que é o seguinte, quando a gente pensa, nossos pensamentos, eles são coisas, eles são energias, e eles criam em torno de nós o que já foi definido, né, como psicosfera. Então a gente vive nesse halo, nessa atmosfera do que nós pensamos. E a gente vai começar a ver como isso se relaciona com a questão da mediunidade. Então você vê a pessoa com os pensamentos distorcidos, as preocupações, a pessoa que está buscando a sua espiritualização, a pessoa que está em prece, né? A pessoa que está envolvida com o seu trabalho, com suas atividades, com seus raciocínios. Eu não estou fazendo um juízo de valor de cada situação dessa, não. Eu só estou dizendo que, quer tenhamos consciência ou não, é assim que a natureza se manifesta. Porque em alguns momentos nós estamos mais atribulados, mais preocupados. E isso opera uma transformação em nós. Em outros momentos, como aqui agora, que a gente está mais voltado para as questões espirituais, isso também altera uma transformação em nós. E quando nós estamos lá no nosso trabalho, dedicado, tudinho, isso também altera transformações em nós. Bem, o que é que André Luiz nos conta? O universo é a projeção da mente de Deus e a Terra, qual a conheceis no seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não tereis senão a escura corrente da viciação. Ora, como a mediunidade, como a intermediação, como a nossa exteriorização para o mundo, a mediunidade, ela é uma abertura nossa para interagir com o mundo que nos cerca. Quer sejam outros espíritos, quer sejam outras formas de vida, e até mesmo seres assim da natureza. Seres, eu estou colocando, por exemplo, você está em determinadas áreas físicas do planeta e aquelas energias que emitem dali
estão ajudando você. Então, por exemplo, a energia do mar, a energia de uma mata, a energia de um rio. Então, essa capacidade de nós, espíritos, de interagirmos e de trocarmos energia com eles, é justamente o atributo da mediunidade. E o que é trocado, a forma como é trocada, em nós, já como seres humanos, é determinado por um fluxo contínuo de energia que é o nosso pensamento. Para vocês verem como o nosso pensamento determina a energia, às vezes a gente não diz assim, você está aqui, mas está com a cabeça em outro lugar. Então nós vivemos, enquanto espíritos, onde estamos pensando. Necessariamente a gente não vive jungido, preso a esse corpo físico. Às vezes a gente está aqui, como diz aquela no mundo da lua, né? Distante. E é assim que acontece. Tá certo? No fenômeno mediúnico é a mesma coisa. A nossa composição, a nossa formação enquanto espírito e as energias que ele manipula nos permite interagir, né, em todas essas dimensões. A qualidade dessa interação vai guardar relação com o zelo, com o cuidado, com os nossos pensamentos. É por isso que você às vezes ostenta uma mediunidade mais ostensiva, apesar de todos nós a temos, né? Mas às vezes o seu pensamento não está direcionando a sua interação de uma maneira mais construtiva ou de uma maneira mais desarmoniosa. Aí prossegue André Luiz. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. Cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintonizam. Indubitavelmente, o assistente Aulus concorda, a mediunidade é problema dos mais sugestivos da atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria, e de certo precisa de cooperação. Por que é que eu quis trazer essa parte? Porque principalmente hoje em dia a gente fala muito assim, estamos num período de transição, né? Você já ouviu falar sobre isso? Né? Então a humanidade como um todo, e eu falo a humanidade que está encarnando aqui no nosso planeta, né? A gente está passando por uma fase de crescimento, de evolução. A gente veio de uma era anterior, né? Que em algumas doutrinas ele fala a era de peixes, né? A era do cristianismo, a era da mensagem do Cristo, e estamos adentrando ainda, terminando essa era e entrando na era do espírito, do pensamento. Na era em que, como um planeta não mais de provas e expiações, mas um planeta de regeneração, né, vai ser importantíssimo nós estarmos conscientes de como nós, espíritos, nós nos manifestamos. Como é o nosso existir? Como é que eu interajo no meio onde estou? Então, num planeta de regeneração, onde você vai ampliar a espiritualização dos seus habitantes, onde o pensamento, onde as leis divinas serão assim maiores, mais expandidas, há necessidade de que nós estejamos preparados. É como aquela história da túnica. Lembra que todos foram convidados, mas determinada pessoa não estava ostentando a túnica. Não é uma questão de julgamento, de ser bom ou de ser ruim, mas é uma questão de condição. Né? Nós temos que vibrar, nós temos que agir enquanto espíritos numa condição de estar no mundo onde efetivamente a nossa percepção seja ampliada. Na era que nós estamos adentrando, num planeta de regeneração, nós temos as faculdades do espírito muito mais evidentes. É por isso que nos momentos de hoje a gente sente assim, muitas aflições. Vocês que participam de centros espíritas, quantos jovens com a mediunidade aparecendo, né? Quantas pessoas com problemas de angústia, de ansiedade, de depressão e outros tantos formas de manifestação de quê? Da energia espiritual em desarmonia, do pensamento, das forças que ele mobiliza, manifestando-se de maneira desarmoniosa. Então, mais do que nunca, né, por contarmos inclusive com uma população encarnada tão grande, num número tão grande, 7 bilhões de pessoas, pensando e gerando a energia desse pensamento,
mais ainda nós precisamos compreender o fenômeno. Sem neurose, sem angústia, sem ansiedade, mas entender para poder bem vivenciá-lo. Porque, como Eva falou, a mediunidade, essa capacidade de interagir, essa intermediação, todos nós temos, em níveis diferentes, em intensidades diferentes. Mas é um atributo nosso, de espíritos. Né? E muitas vezes a gente tem dificuldade em se enxergar como espírito. Bem, passamos adiante. André Luiz continua. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental. E por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-la. Pulando mais um pouquinho, ele diz: mediunidade é sintonia e filtragem. Então, a gente começa a perceber que todos nós temos esse atributo que é do nosso espírito de interagir com tudo que nos rodeia, como nós já vimos. A forma como a gente interage guarda relação com o nosso mundo interior, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E é interessante, quem participa de uma mesa mediúnica, eu acho que muitas pessoas aqui participam, né? Então, o que é que a gente observa? Há uma comunicação, há um fenômeno, mas diversos médiuns o percebem diferente. Por quê? Porque cada médium ostenta uma condição espiritual, uma condição mental, uma condição emocional. É por isso que no trabalho em conjunto há uma compensação e por fim a gente termina unificando assim o entendimento, a vivência daquele fenômeno. Mas o mesmo médium, às vezes dois médios videntes, um às vezes pelo seu nível mental e emocional consegue visualizar determinada dimensão do perispírito e outros veem outras. Daí um dizer algo e outro dizer outro, mas todos compõem o mesmo fenômeno. Isso pode estar parecendo assim um pouco abstrato, mas mais na frente eu vou procurar descer mais a miúde para a gente ir se detalhando. Porque assim, para efeito didático, a doutrina espírita ela dividiu espírito, perispírito e corpo. Né? Na prática, não é bem assim não, sabe? Isso tudo está conectado, isso tudo está imbricado. Então, existe vários corpos sutis, que a gente chamou tudo de perispírito, existe o nosso espírito, e mesmo o nosso corpo, ele também tem determinadas manifestações energéticas. Então, esse conjunto todo reage. Né? E por um fenômeno chamado lei de repercussão, tanto a parte sutil afeta o físico, como impactos profundos no físico repercutem no nosso corpo perispiritual, nos nossos corpos que compõem o que nós chamamos de perispírito. Tá certo? É por isso que a mediunidade, como vai variar a condição do nosso perispírito de pessoa para pessoa, a mediunidade também vai variar. Tá certo? Nesse outro livro, Evolução em Dois Mundos, que é a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, o que é que ele fala? Ele fala assim: aura humana. Considerando-se toda célula em ação por unidade viva, considerando-se toda célula em ação como sendo a unidade viva, qual motor microscópico, em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais e a se constituírem de recursos que podemos nomear, por tecidos de força em torno dos corpos que a exteriorizam. O que é isso que ele fala dessa maneira? Vocês já pararam para pensar? Todo mundo aqui já passou do 2º grau, não é isso? Vocês lembram daquela história das células, da membrana, daqueles corpos celulares, né? Cada um com a função, o núcleo, tudinho. Né? E não era interessante, né? O ribossomos fazia uma coisa, o lissossomos fazia outra, e não se confundiam.
né? E sempre que essa célula usava o material do núcleo, o DNA, o RNA, para se multiplicar, criavam-se outros corpúsculos e eles repetiam com a mesma função, né? Mas eles não tinham uma tradição oral, eles não tinham uma tradição escrita. O que é que impulsiona isso? Qual é a inteligência disso? Onde é que eu quero chegar? Todo o processo bioquímico que acontece na célula, ele libera energia. Todas essas energias, elas são controladas. Controladas por quê? Por um princípio vital e por uma inteligência. Então o nosso espírito, a nossa capacidade de pensar, a nossa inteligência, ela interage com a própria inteligência das nossas células. Há uma sinergia. O que André Luiz nos traz isso na década de 50, que esse livro é de 56, é que desde aquela época, né, remontando as tradições mais antigas dos conhecimentos espiritualistas, é que todo o nosso corpo é energia. E toda energia, ela só se manifesta porque há um princípio inteligente a coordená-la. Porque não existe força cega. Toda força, porque se ela fosse cega, não haveria harmonia. O universo estava totalmente se destruindo. E a gente vê harmonia e inteligência em tudo, a começar pelas células do nosso corpo. Aí vocês vão dizer, não, mas você está se distanciando do tema. Não, eu não estou me distanciando do tema. O que eu quero dizer é que, a partir da energia que envolve os nossos processos mais íntimos, como os nossos processos celulares, a gente emite energia. Essa energia forma a nossa aura. A nossa aura, que é justamente essa luminosidade, essa atmosfera que nós emanamos, ela é composta de energias próximas ao físico. Você lembra do corpo etérico que nós temos, né? Essa energia guarda relação com as nossas emoções, o nosso corpo astral, guarda relação com o nosso pensamento, o nosso corpo mental. Quando eu falo corpo, necessariamente não é esse formato como o corpo que eu estou falando, mas corpo como tudo aquilo que tem extensão, que tem limite. Então, enquanto individualidades, nós temos uma extensão, um limite dos nossos pensamentos, do nosso corpo mental, da nossa energia vital, o nosso corpo etérico. E tudo isso está interagindo desde os nossos processos celulares. E o nosso pensamento, a nossa energia, está comandando tudo isso. É tanto que quando a gente desencarna, que termina todo o desligamento do espírito com o corpo, ele começa a se desintegrar, ele perde aquele processo de harmonia e de vida. Por quê? Porque ele perde um comando, ele perde um processo que unifica, que é a individualidade do nosso espírito. Vocês lembram que o nosso perispírito ajuda desde a formação das células, né? Quando a pessoa vai conceber, né, nessa usina de forças que é o útero feminino, a inteligência que o perispírito traz, ele começa a moldar o corpo físico. E daí você vê um processo de duas células, vai se multiplicando, vai formando os órgãos, com as funcionalidades, as generalidades. E onde está a energia disso? A energia disso passa pela energia do nosso espírito, pela nossa unidade. A unidade que nós representamos enquanto indivíduo. Então, os nossos processos mentais, eles não estão só, vamos dizer assim, daqui para cima. Mas quando você se angustia, cada célula do seu corpo se angustia. Quando você se alegra, cada célula do seu corpo se alegra. Por quê? Porque a energia que o seu pensamento provoca reflete nele. E vamos sair do campo da doutrina espírita. Vocês já ouviram falar de uma pessoa chamada Deepak Chopra, que é um físico, tem vários livros. Ele tem um livro chamado Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira. E ele começou a pesquisar, ele começou a ver o seguinte, que os nossos corpos eles estão constantemente se transformando. Mas com o passar do tempo, as nossas ansiedades, as nossas angústias, de bilhões e bilhões de transformações, uma dá errado. Por que deu errado? Porque eu intervi com minha ansiedade, eu intervi com meus medos, eu intervi com a minha preocupação. E a partir daí a gente tem todos os processos que o nosso corpo suporta. E o que é que tem a ver isso com a questão da mediunidade? Você lembra daquela história que às vezes a pessoa tem uma mediunidade, aí tem uns irmãos mais sofredores, você começa a adoecer, você começa a ficar... Por quê? Porque você começa a trocar energias
de desespero, de angústia, de ansiedade, né? Não precisa você estar na doutrina espírita. Se você for ler sobre medicina chinesa, aí você vai ver as energias que controlam a força do seu fígado, a força do seu coração, a força do seu cérebro, né? Você começa a ver que nós somos holísticos, né? Essa ideia de uma cabeça que pensa, de um corpo distante, isso não existe. Está tudo imbricado, né? E a mediunidade, essa capacidade de interagir, ela só acontece porque nós somos isso. Eu estou falando disso, pessoal, porque eu não estou falando daquela gravura ali, daquela pessoa, não. Eu estou falando de cada um de nós. Eu estou falando do que acontece com a gente. Quer a gente tenha consciência ou não. Nós somos assim. Então, a mediunidade, mesmo que você não seja um médium ostensivo, que você vá fazer o atendimento, mas no seu dia a dia, a sua mediunidade determina como você vive, determina a sua qualidade de vida, determina o seu equilíbrio. Porque, quer você tenha consciência ou não, você interage com tudo isso. E tudo isso acontece em você. Então, mediunidade, disposição orgânica, existe porque somos assim. Agora, a gente precisa saber, já que eu sou assim, como eu devo ser para ter equilíbrio? Como eu devo ser para interagir construtivamente? Aí a gente vai entrando na questão da evolução espiritual. Tá certo? Desculpa. Mais na frente ele diz: todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se reveste de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida, modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Por quê? Porque é o seguinte, olha só, os animais, eles não têm células, eles não se desenvolvem, existe uma inteligência que os controla essa energia vital, que a da doutrina chama de espíritos de grupo. Nos vegetais também, por exemplo, aquela experiênciazinha de colocar uma sementezinha no algodão, né? Você já viu a raiz subir e o caule descer? Né? Que inteligência controla isso? Né? Agora, o que acontece? Nesses estágios de vida, não há o pensamento contínuo, que é justamente a nossa capacidade de perceber o mundo, discutir, refletir, criticar, né? Então, o que acontece? Por exemplo, você já pensasse se a gente plantasse um caroço de manga para nascer um pé e ele ficasse pensando, eu não vou conseguir, eu não vou subir, está muito escuro, eu estou sem ar, pessoal, eu estou sem ar, para que eu estou sem ar, tudinho. Ele ia atrapalhar o processo dele de formação. Então ele cresce muito mais harmonioso, ele cresce muito mais tranquilo, porque ele não tem dúvidas, ele não tem uma força que é dos nossos pensamentos interagindo no seu desenvolvimento e na sua formação. Mas nós temos. E esse processo de pensar interfere diretamente na nossa conformação física. Não é a minha área, mas é a área de Eva, a parte da psicologia. Existem vários experimentos, até na antiga União Soviética, né, que eles separavam os bebês e distinguiam, né, porque queriam criar cidadãos, com uma determinada ideologia lá, tudinho. Mas começaram a ver como essas crianças que não tinham afeto, não tinham atenção, não tinham comunicação, todos eles apresentaram distúrbios, inclusive distúrbios de formação física. Se você pegar duas crianças, uma que é bem atendida, assistida, né, e outra que sofre transtornos emocionais, essas coisas, mesmo que ela tenha alimento, mas o desenvolvimento dele é diferente, mostrando que a nossa percepção, como nós nos vemos, como nós vemos o mundo, mexe totalmente com a gente. É impressionante. Então, somos assim, pessoal. E esse processo de interagir é um processo mediúnico, é um processo de intermediação. Tá certo? Essa capacidade de perceber. É por isso que, eu não sei se vocês conhecem a história que Divaldo Franco conta, que uma vez eles saíram lá em Pedro Leopoldo, saíram do centro, aí foram para a casa que ficava atrás, era fundos com fundo a casa, né? Aí passaram por um roseral. Aí quando passaram por esse roseral, Chico Xavier parou e começou a falar com a Rosa, né? Aí
Divaldo dizendo que à época ele disse assim, ele é tão bom, mas eu acho que ele é meio tantã. Falando com a Flor, aí passou-se muitos anos, né? Aí Divaldo disse, né, que cheio daquela ilustração intelectual dele, tudinho, deu uma palestra falando que na universidade tal, o professor tal descobriu que os vegetais ostentam um rudimento de sistema nervoso. E que sim, eles sentem, percebem a música, uma música clássica, uma música agradável, se o ambiente do lar que o vegetal está é harmonioso, se é desarmonioso, que o vegetal interage, né? Aí ele chegou e disse, olha Chico, você viu isso, tal, 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 tal. Aí Chico Xavier disse, Divaldo, você lembra, há 20 anos atrás, que eu estava conversando com a Rosa e você falou comigo? Ele disse, Chico esperou mais de 20 anos para que eu tivesse a maturidade para entender o que está acontecendo. Pessoal, a gente está aqui tratando desses assuntos, questões que no Antigo Egito eram tratadas com iniciados, questões de outras culturas, tá certo? Vocês teriam que passar uma série de provas para entender essa questão. Porque isso aqui reside toda a força da natureza. Toda essa energia, toda essa simbiose, que não é só no plano orgânico, materialmente falando em si. Quando você absorve um alimento, você absorve um princípio vital que tem na planta. Tá certo? É por isso que às vezes falam assim, você tem mediunidade, cuidado com sua alimentação, cuidado com aquilo outro. Aí uns dizem que é mistificação, outros dizem que é não sei o quê. Mas olha, se cada célula exurda uma energia, a gente absorve determinados alimentos, absorvendo a energia daqueles alimentos. Se os nossos irmãos animais não têm um pensamento contínuo, mas eles têm aflição, têm angústia, têm medo, têm emoções, essas emoções despendem energias que vão para esses alimentos que a gente absorve e nos contamina. Aí, se você tiver num nível mental e emocional muito legal, que essas influências todas não te afetem tanto, você não desequilibra. Mas na dúvida, é melhor a gente se cercar de várias estratégias, sabe? É aquela história, como eu não estou muito bom, deixa lá a Bíblia aberta, lê o Evangelho todo dia, faz não sei o quê, porque, né? Não custa nada a gente ter uma estratégia de sobrevivência. Porque tudo é estratégia, pessoal. Às vezes a pessoa diz assim, eu creio muito no Evangelho, mas é tão difícil viver o Evangelho. Mas a pergunta é o seguinte, por que é que para você é difícil? Quais são as suas dificuldades? Né? E cria a sua estratégia, meu amigo. Por quê? Porque não vai ter passe, não vai ter comunicação mediúnica, não vai ter mesa mediúnica que vai resolver. É uma transformação sua. Por quê? Porque você vai entrar nessa seara, na tessitura mais sutil do seu ser, seu pensamento, seu sentimento. E como Deus nos concedeu o livre-arbítrio, cumpre a nós fazer isso. Então, eu estou tentando fazer o liame para a gente ver por que é que a mediunidade é importante discutir, né? Quais são as condições de possibilidade, por que é que ela acontece conosco, né? E mais ainda, a partir daí a reflexão, o que é que eu vou fazer com isso? Porque agora cada um tem em suas mãos. Eu não posso dizer mais que desconheço isso. Né? Eu não posso mais me entreter naquele diálogo de violência e achar que aquilo ali... Não, depois é só sair, eu estou fora. Não, meu amigo. Você sai carregado com aquela energia. Tá certo? Cada um cria sua estratégia. A realidade é essa. Como a doutrina busca a fé raciocinada, ela busca o quê? Conheça, acredite e age conforme o seu entendimento. Certo? Bem, aí continua ainda André Luiz falando. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se traja, circula o pensamento, colorindo com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los rumo aos objetos e das metas que determina. Às vezes a gente não pensa assim, eu tenho um corpo, né? Aqui por fora tem o perispírito, né? E algum canto que eu não sei está o espírito. Não é mais ou menos assim? Você já pararam para imaginar como é que eu sou, né? Assim, sou eu, né? Tipo uma armadura assim em volta de mim, com o meu formato, né? E o espírito. Mas na verdade mesmo, a gente está totalmente interpenetrado. O nosso corpo energético, o nosso corpo vital,
Ele não está, esse corpo etérico, ele não está só na periferia, não. Ele está dentro de cada processo. Ele nos penetra. As nossas emoções, o nosso corpo mental, ele também nos interpenetra. Daquela figuração daquela áurea, tá certo? Você vê a manifestação de vários desses corpos. Alguns médios, de acordo com o seu pensamento, a frequência do seu pensamento e a frequência do seu sentimento, ele consegue enxergar mais as energias mais próximas do corpo físico, o corpo etérico. Aquela foto Kirlian que a gente vê, né? Inclusive tem até um livro, Mãos que Cura, de uma médica, Ana... Daqui a pouco eu me lembro. Ela não é espírita, é uma sensitiva americana, né? Que ela trata as pessoas assim. Ela consegue perceber um órgão que está com a energia fraca, ela percebe a coloração como está, né? E ela vai agindo e vai ajudando, vai fazendo diagnóstico. Outros médios, eles conseguem, na aura, pela sua frequência e sua vibração, perceber o corpo emocional. Ele consegue sentir a emoção da pessoa. É aquele médium que chega perto de uma pessoa que está muito irritada, começa a ter arrepio, ele começa a sentir. Porque lembra que mediunidade é frequência e filtragem? Né? Então, de acordo com o estado que você está, o estado energético, o estado emocional, os seus pensamentos, você vibra numa faixa. Né? Vocês já ouviram falar, mas quando a gente faz a reunião mediúnica, aí os espíritos sempre falam que durante a reunião mediúnica se processa diversos fenômenos. Fenômenos no plano da energia do nosso corpo, da nossa energia vital, fenômenos no plano astral, das nossas emoções, fenômenos no plano mental. Mas lembre-se, pessoal, que não é só na reunião mediúnica, não. Toda vez que a gente se aproxima de um outro ser, de outra pessoa, a interação nossa se dá em 3 níveis. No nível do pensamento, no nível do sentimento e no nível da energia. Então, uma pessoa, quando se aproxima da gente, encarnada ou desencarnada, ela nos afeta nessas 3 dimensões. Ela mexe com a nossa energia. Não tem pessoas que sugam a nossa energia, né? Você chega perto dela, como é que você está? Aí começa a sugar, e você sai cansado, né? Você termina a conversa exausto. Por quê? Porque a sua interação no plano energético, ela estava descompensada, ela absorveu. Mas por que ela absorveu? Porque ela se desconectou. Porque quando você tem a prece, quando você eleva o seu pensamento, o seu corpo espiritual assim, se conecta e cambia e traz essas energias vitais para a gente. É por isso que quando você tem uma prática religiosa, é por isso que quando você aplica um passe com amor, quando você faz uma caridade, quando você ora por uma pessoa, você se sente tão fortalecido, porque você se conecta com essa fonte infinita de energia, que é Deus, essa energia flui através de você e você não precisa sugar dos outros. A gente não precisa fazer isso, a gente pode fluir, né, através desse nosso controle. Então, o que acontece? A gente tem interação no campo energético, a gente tem interação no campo emocional. Quantas vezes a pessoa está cheia de boa vontade? Eu quero ajudar, eu quero fazer o atendimento fraterno, quero isso e aquilo outro. Mas você está tão sofrido, você está tão no limite do seu emocional, tá certo? Que a energia emocional do outro lhe desequilibra. Então, assim, é um processo mediúnico. A gente precisa estar bem, a gente precisa se cuidar, para que a gente possa interagir de uma forma sadia com os outros. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para a gente se isolar, não quero falar com ninguém, não quero saber... Não é isso não. Mas a gente precisa saber como lidar com isso. A gente precisa aprender a lidar com isso, porque a gente lida o tempo todo, a gente lida dentro de casa, a gente lida no trabalho, no ônibus, no trânsito, em todo canto. E essas interações acontecem. E a interação no campo mental, que é uma interação sutil, né? Porque no campo mental tem aquelas ideias que às vezes um irmãozinho passa para a gente, né? E o pensamento, a forma pensamento, a energia que o pensamento gera, ele é interessante. Todo pensamento, naturalmente, ele trabalha para se realizar, para acontecer. Então, quando você estimula na pessoa um bom pensamento,
esses pensamentos que você emana para a pessoa vão chegar lá nela e vão buscar se reproduzir e se manifestar como algo bom. Da mesma forma, os sentimentos negativos que a gente projeta para a pessoa, se ela estiver receptiva, né? E na maioria das vezes nós estamos, por quê? Porque a exceção aqui da agora, que é onde a gente está sentado, né? A gente quando está lá fora sempre tem uma reclamação, sempre tem uma queixa, sempre tem um medo, sempre tem uma angústia, né? E as ideias, às vezes, elas vão chegando, né? E ficam instaladas na nossa mente. E não tem como apagar um pensamento. Você tem como esvaziar o sentido dele, né? Então, ver um pensamento assim: ah, você é mau. Em algumas coisas eu sou ainda, mas eu tenho coisas boas. Você começa a esvaziar o sentido dela, né? O sentido dessa ideia. E você começa a ir trabalhando, né? E tratando. Tá certo? Porque as nossas interações são nesses 3 níveis. No nível dos pensamentos, no nível dos sentimentos e no nível energético. Tá bem? E nós, quando nos manifestamos, a gente manifesta esse conjunto todo, né? E isso aí é justamente o instrumento, o porquê da mediunidade existir e nos afetar. Tá bem? O que é que ele diz mais aqui? Ele fala da aura humana, né? E vamos continuar. Aí ele fala: a aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Então, por tudo aquilo que a gente conversou até aqui, dá para perceber por que é que o que a gente chama de mediunidade, né, de interação com o outro espírito nos afeta, né? É da nossa constituição, da nossa natureza. Lembrando que nós não somos afetados apenas por outras inteligências, por outros espíritos, né? As energias, assim, da natureza nos afeta, das plantas, dos animais. Com todos eles nós trocamos energia. Isso é um processo natural, né? Você pode, assim, ajudar uma planta, às vezes, com os pensamentos que você transmite para ela. Como você pode também prejudicá-la. Não tem aquela história do seca-pimenteira, né? Que a pessoa vai lá e tal. Porque está tudo no plano da energia. E o pensamento nosso direcionando essa energia. Certo? Vamos mais adiante aqui. E como o André Luiz fala, né? Essa aura que nos cerca, que é composto pela nossa energia vital, é composto pelo nosso corpo mental, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Ele é justamente o que você já ouviu falar que a mediunidade se dá quando um perispírito toca com o outro, né? Já ouviu isso? Esse tato perispiritual, né? O perispírito do irmão desencarnado, né? Interage com o perispírito do médium, né? No processo mediúnico, né? Assim, mas como é esse toque? Como essa superfície? É justamente toda essa aura nossa com a aura do irmão. Lembrando sempre que por um processo de sintonia, quanto mais elevada tiver a sua vibração, mesmo que você tenha contato com pessoas encarnadas ou desencarnadas que estejam vibrando numa forma ainda mais pesada, mas a frequência mais elevada, ela reduz a amplitude dessa energia, porque toda a energia ele se propaga em ondas, e essas ondas têm amplitudes. A força da onda você vê em cada amplitude. Então, quando você vibra na vibração mais sutil e associa com a onda de uma vibração com amplitude maior, uma onda de ódio ou de raiva, você reduz essa amplitude. E você sente até o impacto, mas esse impacto não desequilibra você. E você prossegue. Tá certo? E como é que a gente controla essa frequência, pessoal? Controlando os nossos pensamentos, controlando os nossos sentimentos. É assim que a gente consegue absorver esse impacto e não desequilibrar. Você até balança, mas não cai, né? E vai chegar um ponto que você não balança, porque você já está no nível de frequência que você absorve e amortiza totalmente aquela onda.
No livro dos médios, retomando o fio da meada, né? Allan Kardec pergunta, né? O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme a qualidade do médium. Provado, nós interagimos de toda maneira. Se você trabalha o seu pensamento, o seu sentimento, as suas tendências, as suas vocações, você vai absorver a energia dessa direção que você deu. Porque toda energia da natureza, ela não é boa nem má, ela é. É como a gravidade. A gravidade é alguma coisa ruim? Não. Né? Graças à gravidade, a água cai, aciona as usinas elétricas, turboelétricas, tudinho, né? Mas se a gente cair do 10º andar de um prédio, a gravidade vai nos machucar. Então a gente precisa usar as energias da natureza de uma maneira correta, de uma maneira adequada. Né? Então, essa capacidade de interagir, de trocar energias, isso é da natureza. A qualidade disso é o que determina. Então, você pode ser médium, você pode ter contato, você pode ter evidência, você pode ter audiência, você pode ter premonição, intuição, tudinho. Mas isso são fenômenos que você tanto pode ter para um lado como para o outro. Você pode ser o médio do equilíbrio como o médio do desequilíbrio. Você pode ser o médio da alegria como pode ser o médio do terror, do medo. Né? Não tem pessoas que conseguem plantar na gente um estado de espírito assim, de temor, né? Ele começa a falar, a gente começa a se assustar, né? Aí o cara diz isso, e fundamenta com números e diz não sei o que, se realmente a situação tá ruim, né? Aí você começa tal. Eu não tô falando de nenhum economista não, tá certo? Se tiver algum aqui, fique tranquilo, mas assim, na profissão deles eles fazem muito isso, eles começam a botar aqueles percentuais, tal, e você começa a ver que o negócio vai ruim, né, Paulo? Você começa a ouvir os números. Então, são médios do desequilíbrio. Como você ouve um Divaldo, né? Ou você ouve muitas vezes aquela canção que foi cantada agora aqui, né? Trem-bala, tal, né? Quer dizer, essa inspiração, você sintoniza com energias de paz, de amor e de bem, é transcendente. Interessa saber se essa moça é espírita, se ela é evangélica. Ela captou, pelos pensamentos e pelo estado emocional dela, tá certo? Uma ideia, um conceito transcendente, que conectou com o alto e nos conecta. Quem é que não se emociona com essa música? Quem não se eleva com isso? É um fenômeno da natureza. Então, independente de denominações religiosas, esse processo está acontecendo o tempo todo. Aí é bom a gente refletir. E dessas lutas de MMA, hein? Como será que fica o estado, né? Da gente que está lá distante, né? Assistindo? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, não. Cada um se pauta pela sua conduta, né? Eu, particularmente, eu não assisto filme de terror. Né? Eu tenho medo. Primeiro, porque você só assiste porque faz medo. E se faz medo é porque alterou o meu estado mental. Então mobilizou minhas energias. Né? E tem gente que diz assim, eu estou com tanto medo, é um filme bom danado. Isso aí que... Quanto mais medo, né? Sim, mas qual é a repercussão disso? Você está bem mesmo para suportar o medo e sair dele? Se tiver, amigo, experimente. Mas se não tiver, né? Então, assim, isso aí são só colocações para a gente refletir. Por quê? Porque no final o que a gente quer é equilíbrio. No final o que a gente quer é o quê? É viver em paz. E, pessoal, é muita coisa, é muita pressão. São muitas formas de pensamento nos envolvendo, nos circulando. A gente não precisa ter medo da vida. A vida não é para ser vivida com medo. A vida é para ser vivida com consciência. Respeitando as forças da natureza, mas se pautando, né, com os nossos recursos que Deus nos deu. O entendimento é um deles. Né? A evangelização, a prece. Tudo isso são instrumentos, são estratégias. Cada um tem que escolher a sua. E cada um tem uma frase que eu acho interessante. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Então, assim, não tem muito mistério, não. Como é que eu vou estar daqui a 5 anos? Como é que você está hoje, amigo? Assim. O que é que você está fazendo? Nada. Não tem muito mistério. Daqui a 5 anos vai estar a mesma coisa. Né? Então, assim, não precisa de grandes transformações, mas precisa de pequenas, paulatinas.
né? Porque a natureza ela não cumpre meta. A natureza ela cumpre meta assim, não é essas metas humanas, né? Tantos dias em tal mês, não. É um tempo nosso. Cada um tem seu tempo, tem o seu momento, né? E eu não estou fugindo do assunto. Isso guarda relação com mediunidade e guarda relação com evolução espiritual. Bem, eu recomendo para todos que iniciam nessa questão da mediunidade e da sua prática, a leitura desse livro, tá certo? Ele é muito interessante, ele é muito legal. Além da casa aqui que eu participo, Segurança Mediúnica, é o Espírito de Miramês, João Nunes Maia. E assim, eu participo de um trabalho aqui neste centro e tem outro centro que eu participo da parte de desenvolvimento mediúnico. E uma das coisas que a gente conversa muito e fala muito é o seguinte: desenvolvimento mediúnico não é a habilidade, a faculdade de você se comunicar. Desenvolvimento mediúnico é o seu equilíbrio. Exatamente. O seu, assim, como você se pauta, como você age, como você está. Médio evoluído não é um médio que materializou aqui um suco de cajá nesse negócio. Não. Ele pode ter muito potencial, muita energia, muito ectoplasma. Tá certo? Mas o médio desenvolvido é aquele médio que transita por esse mundo, né, com equilíbrio, com harmonia, né? Onde ele está, ele nos envolve a todos com esperança, né? Ele nos conduz à melhora e ele próprio ele está sempre, né, assim, a progredir, a ampliar sua compreensão e seu entendimento. Isso é um médio evoluído, né? E o desenvolvimento mediúnico deveria ser pautado nisso, né? E os médios que já são médios e já participam dos trabalhos, não esqueçam do estudo. Não é para aprimorar a técnica, não. É para aprimorar seu pensamento, seu sentimento. Tá certo? É como a história do eletricista, né? O eletricista está tão acostumado a decapar o fio, colocar no local, tal, que às vezes ele esquece de alguns cuidados, ele esquece de algumas coisas e daqui a pouco mete a mão e toma um choque. A mesma coisa é lidar com a energia mediúnica. É importante evangelizar-se, é importante trabalhar seus sentimentos, é importante trabalhar seus pensamentos. Tá certo? A gente ainda não está no nível tão evoluído que não estamos passivos de, nessas interações, nos desequilibrarmos, não. Porque elas acontecem. E mesmo você sendo um médium mais ostensivo, você não tem uma salvaguarda. Tipo assim, não toca nele não que ele é médium, não vamos fazer isso não. Não existe isso, né? A gente tem nossos guias, nossos anjos guardiães, são nossos amigos. Eles não são segurança. Não é assim, aqueles caras fortões, assim, ninguém toca. Não é por aí, não. Tá certo? Bem, aí ele começa, Miramês falando, né? O sensitivo, aí ele faz a distinção, né, entre o médio e o sensitivo. Aí, retornando, como eu falei, né? Eva, a gente não tinha combinado, mas ela falou isso. Estou sentindo aquilo, o que é isso, né? Então, o sensitivo recebe as sensações através do corpo etérico que se manifesta em todo o sistema nervoso. Lembra aquela aura que a gente falou? Lembra aquela energia que nos envolve? Aquelas interações? Então, não é toda vez, mas às vezes você está num canto de si, sentiu um arrepio, parece que passou uma pessoa aqui atrás, né? Ou você sente alguma coisa. Por quê? Porque isso existe. Então o sensitivo, ele vivencia esses fenômenos. Aí ele diz, isso faz com que os sentidos humanos sejam ampliados, de maneira a permitir a percepção de certas coisas, chegando a sentir que existem espíritos aqui e acolá. Mas voltando ao que eu falei logo no começo, tem gente que sente, que percebe, mesmo assim morre de medo de espírito e não acredita. Diz, não, isso aqui não pode ser isso deve ser alguma coisa da minha cabeça. Ele vê, né? Bem, aí ele diz, mediunidade é um estado natural do ser humano, fazendo a diferença do sensitivo. E junto a ela há sempre um compromisso firmado no mundo espiritual com os luminares da eternidade e com a própria consciência. Então, mediunidade é você pegar tudo isso que é natural e transformar em alguma coisa maior, em prol da sua evolução espiritual, em prol da evolução espiritual dos seus irmãos. Isso é a mediunidade. Agora, o que você percebe, sente, é a porta inicial, faz parte da nossa sensibilidade, tá certo? Mas é a antecâmara,
Não é o processo ainda. Então, só por você sentir, não torna um médio. Mas você será um médio à medida que você trabalha isso como instrumento da sua transformação e da transformação dos outros. E Miramês, ele é muito, muito preciso para esclarecer para a gente. Ele diz assim: existem animais sensitivos, mas nunca animais médiums. Não tem aquela história, né? O cachorro sente, o gato sente, o papagaio sente, o passarinho, tudinho, né? Mas ele percebe porque, como todo ser vivo, ele tem aquele halo energético que faz interagir. Mas ele não tem o pensamento, ele não tem a consciência. O que é que eu vou fazer com isso? Né? E a mediunidade é isso. É você ter essa capacidade de dizer o que é que eu vou fazer com isso. Né? Como você vai trabalhar. Por fim, meus amigos, arremata Miramês dizendo o seguinte: a mediunidade que tem compromisso com o Cristo na Terra não pode se esquecer de subir o Calvário com a cruz nos ombros, representando sacrifícios de várias espécies. A renúncia é a característica de seus passos. Renúncia no sentido de que não se colocar apenas em primeiro lugar sempre, mas assim, colocar os outros, perceber a dor do outro, né? Essa renúncia no sentido de você esquecer um pouco de si em prol do outro. Ninguém fez mais isso do que Jesus, né? Um espírito luminar, né? Que desceu aqui à Terra para nos esclarecer, nos ajudar, como a renúncia, né? Assim, procurando, botando em primeiro lugar aqueles espíritos que lhe foi concedido o ensinamento, a guarda. O perdão, uma norma diária na sua vida. Porque o perdão, pessoal, é o que nos liberta das interações desarmoniosas com os outros. Lembra que a gente sempre se relaciona no plano mental, no plano emocional e no plano energético? Quando uma pessoa, de uma interação dessa, nos afeta, né? E a gente não perdoa, a gente não assimila, a gente não processa tudo isso que aconteceu, né? E se descontamina daquilo, a gente está preso àquela pessoa. Energeticamente, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, nós criamos liames com ela. O perdão seria, vamos por assim, aquela esponjinha que limpa a gente dessas interações. Da mesma forma que o amor não nos mantém unidos, né? O amor ao próximo nos une, o amor a Deus nos une, né? É a cola, liga, né? O perdão é aquela esponjinha que nos liberta dessas interações. Então, quem está na mediunidade, interagindo, trabalhando com isso, a gente precisa trabalhar constantemente essa questão do perdão. O trabalho, lógico, porque o seu estado espiritual, o seu estado mental, o seu estado emocional não é um certificado. Né? Você não chega aqui na casa, né, Eva? Aí você dá um certificado, ateste para os devidos fins que fulano de tal está espiritualmente evoluído. Não. A evolução espiritual, né, tipo assim, vale entrada no nosso lar. Não existe isso. Tá certo? Por quê? Porque o seu estado espiritual você manifesta a todo momento, em cada contato, em cada momento. Então ela é uma faculdade que só existe quando está acontecendo. É como a música. A música não são os teclados, a música não é a corda, a música não são as notas no papel. A música é a execução. É no momento que ela está acontecendo, ela é música. Então, o bem, ele só acontece quando ele está se manifestando. O amor, quando ele está se manifestando. Ah, eu amo muito, mas você ama, você projeta esse amor, você cede, que ele só acontece quando está sendo vivenciado. Então é por isso que o trabalho é importante. Não é aquele trabalho assim, remuneratório, eu vou fazer um esforço para ter um prêmio. Não. Trabalho é justamente, como a gente via, né, na faculdade, né? Trabalho é o quê? Energia pelo tempo. É o que você executa. É a energia que você está gastando. Então o trabalho é justamente pôr a sua energia em ação. Sua energia emocional, sua energia mental. Tá certo? E isso é trabalho. Né? Vamos esquecer aquelas definições de direito do trabalho, né? Tripalho, um objeto de sofrimento, não sei o quê. Isso deturpa. Né? Trabalho, na realidade, eu prefiro mais o conceito da física, que é a energia que você demanda no tempo. Tá certo? A oração. Por que a oração? Porque lembra que ele falou, né, lá atrás, André Luiz dizendo, né, que
O pensamento, ele povoa toda essa nossa manifestação energética, dando sentido. Na prece, você direciona o seu pensamento para as esferas mais elevadas, para os planos espirituais. Tocando nelas, vou usar essa metáfora, tocando nelas e absorvendo delas toda a energia. Então, para que você possa desenvolver nesse campo da mediunidade o equilíbrio seu, você precisa sempre se recompor. E a prece é um instrumento desse de recomposição nossa. A alegria, uma manifestação de gratidão por tudo que vê e recebe da vida. Porque a alegria vai entrar no nosso campo do sentimento. Quando é que a gente está alegre? Vocês já pararam para pensar? É porque a gente está rindo ou porque a gente está satisfeito? A alegria tem como pré-requisito uma satisfação. Né? Então, tipo assim, recebi uma pessoa querida em casa. Eu tive a satisfação tem a alegria. Então, cultivar a alegria é cultivar a satisfação pelo momento que você está vivendo. Aí alguém vai dizer, é porque você não sabe o que eu estou vivendo. Realmente eu não sei, eu lamento algum sofrimento. Mas se você significar ou der um sentido a esse sofrimento, você pode se alegrar por isso. Né? É como, às vezes, as pessoas dizem nas palestras, né? A alegria não é desse mundo de provas e expiações. Depende. Se você colocar sua alegria e não ver nenhum problema, tudo bem. Mas se você colocar sua alegria e dizer, puxa, quanto trabalho eu tenho para fazer, quantas pessoas eu posso ajudar, não tem campo maior do que o planeta Terra. Então você pode encontrar alegria. Você pode encontrar alegria naquilo que você tem que fazer. Quantas vezes a gente se lastima pelo que queria fazer e não pode, mas não consegue se contentar pelo que já pode fazer? Então, desenvolver, e eu não estou falando, na minha época, quando eu era mais jovem, tinha um livro chamado Poliana, né? Síndrome de Poliana, que já ouviu falar dessa história? Tudo era rosa, tudo era bonitinho, tal, aquela coisa. Eu não estou falando aqui da síndrome de Poliana, que tudo é belo, não é isso não. Eu estou falando o seguinte, de uma maneira consciente, madura e racional. Né? Já que eu tenho que fazer isso, como eu posso fazer da melhor forma? Me lastimando ou me regozijando? Como é que eu enfrento? Faz toda a diferença. Então, cultivar a alegria é cultivar justamente o que eu tenho que fazer, já que eu tenho que fazer, da melhor maneira possível. Ressignificando. Tá certo? Porque a nossa satisfação nunca vai ter fim, porque o espírito é infinito. O que causa satisfação a ele são inúmeras coisas. E ele nunca vai viver inúmeras coisas. Ele vai viver uma de cada vez. Então, vamos nos acostumar com isso. E para o equilíbrio mediúnico, isso é importante. Tem gente que fica angustiado porque a sua faculdade mediúnica não é tão sensitiva como a de outro. Fulano vê, eu não vejo. Meu amigo, aproveita o que você tem. Você sabe se vai ser bom ver o que a pessoa vê. A gente nem pensa. Né? Não tem coisas assim, né? Às vezes a gente almeja algo de fora, né? Por almejar, a gente não sabe nem se aquilo efetivamente vai nos dar satisfação e, por conseguinte, alegria. Então, é por isso que é importante a consciência. A alegria verdadeira passa por uma consciência do que eu vivo e do que as condições que eu estou podem me conceder. Para quem tem filho aqui sabe, ter alegria maior do que ter um filho é maravilhoso, né? Mas a criancinha não para a noite todinha e chora, e tem que trocar fralda e não sei o quê. Você padece na alegria, né? Mas é uma coisa contínua. Então essa alegria eterna, simbolizada, não existe. Mas existe sim um ajuste, como ele coloca aqui, né? Uma gratidão por tudo que vê e recebe da vida. É essa a alegria verdadeira. E a língua deixar de ferir e a cabeça passa a ser um ninho de pensamentos nobres. Quando ele fala na língua, é porque a fala é a materialização do pensamento. Uma das formas mais densas do pensamento é a palavra. Né? E quantas vezes a gente assim se desequilibra pelo que fala? Então é importante ter esse cuidado. E por fim, Miramês diz, né? Tudo que faz, ela faz por o amor. Porque, assim, cada corpo vibra numa nota. Não tem as cordas do seu violão, né? Cada corda daquela emite uma frequência, uma nota, né? E não adianta eu esticar demais a corda, porque ela não vai emitir uma frequência maior do que ela suporta. Tá certo?
Então, assim, cada elemento desse, assim, eu vou ter que entrar no conceito. Vocês já lembram de onda harmônica? Aquela história da ponte, né, que uns soldados andando, aí vibraram na frequência da estrutura, criou uma onda harmônica. A onda harmônica, ela vibra no pico de amplitude e ela se destrói. Lembra daquele videozinho que aí a onda vai, tal, tal, tal? Cada estrutura, numa metáfora, cada estrutura tem a sua harmônica, né? É a onda que vibra no maior frequência, na maior amplitude. A harmônica do espírito é o amor. É a maior frequência que a gente consegue vibrar. Então, quando tudo que você faz, você quer fazer com amor, você está vibrando na maior frequência que o espírito consegue alcançar. Não é o ódio, não é assim o mero deleite de entender e de compreender, a satisfação de entender e de compreender algo. A maior frequência que o nosso espírito vibra é a do amor, é a nossa harmônica. Então, quando ele diz tudo que faz, faz por amor, tudo que faz, faça para que você vibre com a maior frequência possível. Porque quando você vibrar com a maior frequência possível, todo o seu ser vai vibrar no máximo. Tá certo, meus amigos? Então, tenhamos todos uma boa noite, né? Reflitamos e que Deus nos conduza em meio a toda essa natureza maravilhosa, né? Obrigado.